capítulo 4. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 25. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez macho e fêmea, e criou e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Viveu Sete 105 anos e gerou Enos. Repete comigo o versículo 26, por favor, todos juntos. E Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Todos juntos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Podemos mais uma vez, eu vou ler a parte A, e depois de Enos vocês leem com aquela voz de trovão que só vocês sabem fazer. E Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Vocês... Amém. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nessa casa. Tu és bem-vindo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade. Toma, Deus, o teu lugar de honra. A tua igreja está aqui nessa noite para poder te adorar e dizer que o Senhor é o único que é digno de fama, de louvor e de aplauso. Aquele que é o centro do universo, que também é o centro da nossa vida, que também é o centro de todas as coisas. Deus, nós oramos, ó Pai, nesse momento por essa nação. Nós oramos nesse momento pelas nações da terra. Nós oramos nesse momento, Deus, pelo estado do Rio de Janeiro. Nós oramos, Deus, por São Gonçalo. Nós oramos, Deus, pela igreja local. Nós oramos pela sua noiva espalhada em toda a face da terra. Deus, eu acredito que esse é um tempo em que o Senhor está nos reunindo aqui, porque nessa noite, ó Pai, o Senhor liberará chaves para poder colocar coisas em ordens que estão desordenadas. Por isso, Espírito Santo, nós te clamamos que a unção da revelação, que a palavra rema flua nessa casa, que encha essa casa. Nós selamos essa casa com a revelação da tua palavra, Deus, que nós desligamos toda a influência do diabo, toda a influência do inferno, toda a influência de toda a potestade, de todo o principado nessa casa, e nós ligamos, Deus, nesse lugar, uma ligação direta contigo para que a tua glória seja estabelecida. Aqui não existe lugar para outra pessoa ser engrandecida, para outra pessoa fazer a obra, a não ser o Espírito Santo. E é por isso que nós concordamos com essa oração e aplaudimos o seu nome nessa noite, no nome de Jesus. Todas as coisas estavam desordenadas, porque nós sabemos que um ambiente foi criado antes do ambiente terreno. Deus habita e habitava em meio de um lugar onde havia constantemente louvores. Isso acontece até hoje. Mas quando Isaías tem a visão desse trono, Isaías fala que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e sobre ele estavam os anciãos que voavam com 6 asas. Na verdade, 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E a orla do seu manto enchia o templo, e eles clamavam uns aos outros, profetizando, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Os próprios serafins clamavam e profetizavam uns aos outros, dizendo: toda a terra está cheia do conhecimento, está cheia da tua glória. Agora, como que pode se cumprir uma palavra dessa? Porque ao olhar com os nossos olhos naturais, não tem como entender, pastor, não tem como enxergar que toda a terra está cheia da glória dele, porque a cada dia que se passa nós vemos pais matando filhos, filhos matando pais, homens e mulheres que eram referências para a gente que hoje não são mais.
disse que clama, Valéria, um para o outro, dizendo: toda a terra está cheia da tua glória. Eu preciso que você entenda uma coisa, meu irmão. Você e eu fomos formados do pó da terra. Quando esses serafins declaram uns aos outros, dizendo que toda a terra está cheia da tua glória, me permite dizer que o desejo do coração de Deus é que você e eu, que fomos tirados do pó da terra, sejamos cheios da glória dele, porque só existe uma maneira da terra ser cheia do manifestar da glória de Deus. É quando a igreja entender que ela precisa ser cheia da glória do Pai, porque quando uma igreja se compromete com o Deus Santo, de ser a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, e se tornar um só com Jesus, para que a vida dela seja cheia da glória dele, toda a terra fica cheia do conhecimento da glória daquele que habita em nós. Então essa palavra profética que eles liberam nesse dia é que a igreja precisa despertar para que a vida dela seja cheia da glória dele, porque não existe outra maneira da terra se tornar cheia da glória e colocar-se em ordem as coisas desordenadas, se não começar da igreja. Repare bem que leis que aborrecem no coração do nosso Deus estão agora para serem aprovadas, para se tornarem lícitas na nossa nação. A igreja precisa ser cheia da glória dele. Quando João tem uma visão, não terminou, Isaías ainda falou o seguinte: que por causa da voz dos que clamavam, os umbrais da porta, irmã, começaram a se mover. Você sabe o que é umbral? Umbral é um lugar, como é que eu falo, gente? É um detalhe da porta, mas não é bem isso que eu quero falar. O cinto é um acessório, é um acessório da porta, para demarcar território. Isaías estava na terra. Ele via os serafins clamando uns aos outros, e por causa do clamor deles, os umbrais das portas, ou seja, aquilo que era usado para demarcar o território, começaram a se mover. Por causa do clamor deles, Isaías da terra começou a provar na atmosfera do céu, e aquilo que era acessório para dividir o cômodo do céu e da terra, irmã, começa a se mover. Deus estava bradando: eu preciso ser um com a terra. Eu preciso romper, os umbrais precisam se mover, porque eu preciso encher a igreja com a minha glória. Só que, até o entanto, os umbrais se moveram, mas não se romperam. João tem uma visão similar, lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, quando ele diz: depois dessas coisas olhei e vi que havia uma porta no céu, e uma forte voz como de trombeta disse: sobe para cá e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. João viu agora não um umbral, mas João viu uma porta aberta no céu. Isso tudo porque João andou com Jesus, e Jesus revela para a sua igreja que ele é a porta. Então João agora tem a manifestação visível de quem era a porta. A porta que Isaías via tentando se romper, agora se revela para João em plenitude. Mas existia um posicionamento de João. A própria porta disse assim para ele: sobe para cá. É necessário subir, é necessário trocar de nível. E isso não tem a ver com Deus da igreja, mas tem a ver com a igreja de Deus, porque existe um chamado de Deus esse dia, e o chamado de Deus é: igreja, saia do lugar onde você está e sobe para cá. E só subindo para cá eu posso te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Mas estando no lugar que estamos, não rompendo, não há possibilidade de alcançarmos a plenitude da revelação de Deus. Estão comigo? Só que tem um detalhe: antes disso tudo ser revelado, o ambiente era outro, irmão. O ambiente era outro porque, junto com todo esse grupo, havia um cara chamado Lúcifer. Se tudo aquilo era lindo demais, havia também uma terça parte de anjos. Deus então estava nesse cenário de adoração que nós conhecemos, havia um cenário ainda mais pleno. Deus tinha alguém que ele se relacionava e acreditava naquela pessoa. Contudo, aquela pessoa que Deus mais acreditava traiu a confiança dele, e por causa disso, Deus teve que convidar ele a ser expulso do ambiente, da atmosfera da adoração. E agora, por causa disso, Deus olha para a terra e vê que a terra tornou-se sem forma e vazia. Deus então o grande arquiteto começa a projetar como que eu vou fazer para poder consertar as coisas que estão fora de ordem. Então diz a palavra que Deus, não de uma maneira
assim, sabe, irreverente, mas de uma maneira centrada, pensada, inteligente. Deus olha para tudo aquilo que estava escuro e diz assim: olha, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus, diga comigo, o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Só que o Espírito do nosso Deus, ele está ali, e de repente o autor de Gênesis fala que agora não diz o Espírito do nosso Deus, mas disse Deus. Fala comigo, disse Deus: haja luz. Opa! Então nós temos aqui o Espírito do nosso Deus, nós temos Deus e nós temos esse haja luz. Bom, quando você e eu pensamos nesse haja luz, nós pensamos naquilo que clareia a terra, que ilumina a terra. Mas um pouco mais à frente, nesse ato desconcertado, irmão, Deus cria o primeiro elemento chamado de céu, um elemento ascendente. Permita-me fazer uma conjectura. Pensa comigo na linha do Equador, 360. Vamos dividir isso na linha. Deus cria o primeiro elemento chamado de céu, um elemento ascendente. Deus começa a ordenar o que estava desordenado. Deus cria o segundo elemento chamado de terra, e agora o que estava desequilibrado passa a ter equilíbrio. Deus cria o terceiro elemento chamado luminares. Quando Deus cria o terceiro elemento chamado luminar, diz a palavra que ele criou o luminar do quarto dia. Então essa haja luz que ele disse antes de todas as coisas não tem a ver com o luminar que ele criou no quarto dia. Essa haja luz é a manifestação de uma luz diferente do luminar. No livro de Mateus, o irmão Mateus nos ensina que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. No livro de Marcos, Marcos nos ensina que somos o sal da terra e a luz do mundo. No livro de Lucas, ele nos ensina que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas no livro de João diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Por intermédio dele todas as coisas foram feitas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz é a mesma luz, irmã, que o autor de Gênesis escreve quando Deus diz: haja luz, luz que há em mim seja. Na verdade, o que Deus estava fazendo era uma reunião plena da Trindade, porque disse Deus, o Pai, juntamente com o Espírito do nosso Deus: haja luz, e a luz era a manifestação do Filho, porque o Filho é a luz do mundo. Na reunião da Trindade no Éden, eles começam a ordenar as coisas, e Deus então cria o quarto elemento, quando Deus cria as criaturas marítimas. No quinto elemento, Deus cria então as aves do céu. No sexto elemento, Deus cria os répteis domésticos. E então, por último, irmão, antes de Deus criar o homem, deixa eu te fazer uma pergunta: para que Deus cria boi, irmão, se não tinha ninguém para comer churrasco? Eu vou repetir isso que eu falei a última vez. Para que Deus cria vaca se não tinha ninguém para tomar leite? Para que Deus faz arroz se não tinha ninguém para comer o cereal? É porque havia uma revelação, um direcionamento profético. Eu vou criar o meu amigo, eu vou trazer a existência ao homem. E eu sei que o homem na terra vai passar por um momento de escassez. Mas antes que a escassez chegue, eu já criei a provisão. Você sabe me dizer qual foi a data que Jesus morreu? Apocalipse 13 nos diz que o cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Não pense você que Deus montou tudo e disse: oh, deu tudo errado, caraca, tem maior mole. Jesus me socorre aí, cara. A negada lá está se matando, no bom sentido, tá, gente? Está todo mundo lá se batendo, olha lá, todo mundo aí negou um ao outro, eu estou ferrado. Jesus, faz um favorzinho pro seu pai, vai lá, camarada, desce lá e conserta, porque olha, se você pensa que foi isso, está muito enganado. Porque antes disso tudo acontecer, diz a palavra em Apocalipse que o cordeiro foi entregue na fundação do mundo. Deus estava dizendo o seguinte: eu sei que a minha noiva vai me negar, eu sei que a minha noiva vai me entregar, mas antes disso tudo aconteça, eu já criei um novo e vivo caminho. E Deus então forma o homem a sua imagem e semelhança. Repare bem, irmão, que Deus não cria o homem. Efésios capítulo 1 diz que Deus nos criou nele antes da fundação. Mas em Gênesis diz que Deus forma o homem. Na verdade, Deus só começa a formar aquele que ele já tinha criado. Porque todas as coisas que estão acontecendo nesse ambiente já aconteceram. Porque estamos vivendo num tempo cronos. E há quem diga que o tempo de Deus é o tempo kairos. Me perdoa, mas eu nem concordo muito com isso. Porque Deus não é temporal.
E esses dias eu glorificando a Deus em casa, falando: Deus, vou falar como é que eu falei, você, cara, que coisa linda. Eu tento te entender, sabe, pastor? Eu tento entender Deus, mas não dá, porque eu sou da galerinha do Cronos aqui, né? Da formiguinha. Eu falei: Deus, tu és a eternidade, cara. Tu és eterno, meu Deus. Por isso que eu não consigo entender. Aí Deus me mandou uma assim no pé do ouvido: você acha mesmo que você não me entende porque você é temporal e eu sou eterno? Sim, você está muito enganado, porque eu não sou eterno. Eu sou o Pai da eternidade. Se o eterno é difícil de você entender, o eterno é meu filho, eu sou o pai dele, foi meu filho. Aleluia. Muito mais além. O Pai da eternidade, que também é eterno, porque o Filho é semelhante ao Pai. Depois de criar todas as coisas, no Oriente, planta um jardim. E o homem ficou assistindo. Todo aquele romance de Deus, o homem foi assistindo, Deus plantando o jardim. Aí ele pega aquele jardim e coloca o nome: Éden, lugar dos sonhos, das delícias. Forma o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas e coloca o homem dentro do jardim. Ele olha para o homem e fala: cara, você está muito frouxo aí, você está muito sozinho nesse negócio, não dá, tem que fazer um negócio aí para você ficar mais animado. Aí, para a galera da medicina, aqui Deus cria anestesia. Dá uma anestesia geral no cara, aí lá da costelinha, ele tira uma. Que eu preciso que você confira comigo isso na Bíblia, porque senão você pode até me chamar de herege. Vamos ler de novo com calma esse mesmo capítulo que nós lemos em Gênesis 5. Posso? Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou. E os chamou pelo nome de quê? De quê? Gente, vocês estão aí? Amém? Quem está aqui? E os chamou pelo nome de? De quê? Adão significa homem, ou antropos, ou vermelho. Adam. Eu não vou entrar em lado teológico aqui não, que estou nesse seminário. Mas Adão não tem a ver com um nome próprio, é isso que eu quero que você entenda. Adão é uma espécie, até um tanto era uma espécie, ser humano. Vamos entender uma coisa aqui, olha só, vai comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Gênesis 3 já tinha acontecido a queda do homem, do Adão, do antropos. Depois da queda do homem, repara bem no versículo 20. Chamou o homem, a sua mulher, de quê? De quê? Isso aconteceu depois da queda de quem, gente? Do homem. Então, antes da queda do homem, não acontecia o nome de Eva. Deus não criou Adão e Eva. O nome Adão e Eva, que está em algumas Bíblias, no capítulo 2, como subtítulo, foi um subtítulo que a Sociedade Bíblica Brasileira colocou. Porque o nome Ava, mãe de multidões, só aparece depois da queda, porque o homem coloca o nome na mulher de Eva. Vocês estão entendendo isso? Até a queda era conhecido como homem e mulher. Homem e mulher, humanidade, Adão. Após a queda, Adão passa a ser um nome próprio e Eva passa a ser um nome próprio. Até aqui era cão e cadela, era gato e gata, era homem e mulher. Entendeu? Felino, bovino, Adão. Estão entendendo? Então, se Deus cria uma espécie, fala para mim uma coisa. Na viração do dia, quando Deus passava no jardim, mano, e ele ia se relacionar com Adão, com quem que ele conversava? Com os dois. Porque os dois eram uma só carne. Não pense você que enquanto Deus jogava papo com Adão, Eva ficava lá lixando ninguém e fazendo crochê. Não pense você que Eva ficava brincando de conversar com serpente. Não, nada disso. Não era isso. Não pense você que Eva ficava pendurando cobra no pescoço quando Deus jogava papo com Adão. Não era isso.
Deus se relacionava com o casal, Deus se relacionava com Adão, Deus se relacionava com a sua espécie. Só que Deus deu uma palavra de ordem falando o seguinte: cara, você pode comer de todas as árvores, contudo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode tocar, essa você não pode mexer. E Deus cria no centro do Éden uma árvore chamada árvore da vida. Note bem comigo uma coisa. Vamos lá em Gênesis 2 ainda. Vou pedir para você não fechar sua Bíblia por enquanto. Versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus no jardim do Éden do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvore agradáveis e vista e boas para o quê? Para a comida, bem como a árvore da vida. Então a árvore da vida servia para comida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos comigo no livro de João, capítulo 6. João capítulo 6, versículo 53, Jesus disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Volta comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 22, Deus diz para Adão: então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, porque se o homem comer, viverá eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Agora vamos em Apocalipse 22, eu prometo que é um dos últimos. Só para que não fique nas minhas palavras e você não pense que eu estou enfeitando alguma coisa, né, irmão? Dá um pouquinho de paciência para mim. Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho cedo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouvi e vi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse mais ainda: não selas as palavras desta profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça justiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, aquele que escrevo em Gênesis, escrevo em Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acreditar
escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa, palavra deste livro e desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Venha, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. Ainda no versículo 22, eu não podia deixar de fechar com esse versículo. Então me mostrou o rio da água da vida, versículo 1, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Agora note bem, no meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estavam quem? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Deus planta uma árvore e estabelece a presença dele. Aonde a árvore da vida estava no centro. E a palavra de autoridade de Deus deixa de ser uma palavra de autoridade, presta bem atenção nisso, e se torna uma alternativa. Quando a mulher se relaciona com a serpente, e a serpente diz assim para ela: você sabe por que Deus não quer que você coma da árvore? É porque Ele não quer que você se torne semelhante a Ele, porque Ele sabe que no dia que você, mulher, comer dessa árvore, você vai se tornar semelhante a Ele, conhecedora do bem e do mal. A primeira coisa que houve aqui foi uma crise na identidade. Sabe por quê, irmão? Porque a mulher não precisava comer da árvore para se tornar semelhante a Deus, porque ela já tinha sido feita à imagem semelhante a Deus. Então ela não precisava desobedecer para se tornar parecida com aquilo que ela já parecia. Houve uma queda na identidade dessa mulher. Ela não sabia quem ela era. Deus sabia quem ela era. Deus estava com ela todos os dias na viração do dia, mas ela não sabia. E por causa de não saber quem ela era, a igreja naquele momento pega aquilo que era imperativo e se torna alternativo. A mulher come. Sabe o que acontece com ela? Nada. O homem olha. Tá aí, ó. Vivinha da Silva. Talvez foi aqui que surgiu o nome, não sei. Vivinha, eu vou comer desse negócio também. Não vai acontecer nada comigo. E o homem come. Que Deus falou que ele ia morrer, mas Deus não estava falando de uma morte física. Repara bem uma coisa. Davi, que aponta muito para os dias de Jesus, escreve uma coisa para a gente. Deixa eu tentar lembrar o que ele escreveu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Quando nós estamos habitados, escondidos em Deus, só existe um lugar para a gente se esconder. É nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós descansamos nele quando estamos nele. Mas quando nos afastamos dele, nós deixamos de nos esconder nele e passamos a nos esconder dele. Na viração do dia, quando está mais ou menos umas 18 horas, hora do encontro, hora da intimidade, Deus passa e o homem ouve a voz de Deus e ele então se esconde atrás da árvore, e então começa a se cobrir, porque ele fala assim: ô Adão, cadê você, cara? Ei, família, cadê vocês? A gente tem o nosso encontro, o nosso momento de intimidade, cadê vocês? Deus, eu não posso me revelar, porque eu estou nu. Acontece que estar nu nunca foi um problema para Adão enfrentar e olhar nos olhos de Deus, porque o próprio Deus nos diz que sem santificação ninguém verá a face de Deus. Sem santificação ninguém verá a face de Deus. Na verdade, ele não estava nu porque estava sem roupa. Ele não perdeu o que o vestia, porque ele nunca vestiu nada, mas ele perdeu o que o revestiu. E quando a gente perde o que nos reveste, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não tem como contemplar
contemplar a face dele. Ele não perde o que o veste, ele perde o que o reveste. E aí, Deus fala o seguinte: cara, para que eu não corra o risco de que você também coma da árvore da vida, porque se você comer, você vai ter vida eterna. Eu preciso te fazer o mesmo convite que eu fiz para aquele que agora é seu Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque a voz que você ouve, ela determina a sua identidade, ela determina o seu propósito e determina o seu destino. Naquele momento, quando Adão troca o direcionamento da voz de Deus e foca o direcionamento na voz da serpente, ele diz: serpente, agora eu tenho uma aliança com você, você se torna o meu Senhor. Por isso, deixa eu abrir um parênteses aqui que não tem nada a ver com a palavra, mas Deus está pulsando isso aqui em mim agora. Existem pessoas que ficaram estacionadas porque receberam uma crítica. Pessoas que ficaram estacionadas porque ouviram uma palavra que desconcertaram o seu coração. A voz que você ouve se torna o seu Deus. Se Deus te deu um direcionamento e uma outra voz foi levantada, e você está deixando de dar ouvido para a voz de Deus, e está dando direção, irmã, para a voz que o inferno usou para te estacionar, eu dirijo agora essa palavra sobre você profeticamente e cancelo ela sobre a sua vida. Porque a voz que você ouve determina a sua identidade, determina o seu propósito e determina o seu destino. Naquele dia, o que Ava estava dizendo é o seguinte: agora eu tenho uma aliança com outro Deus, porque agora eu ouvi uma palavra imperativa que não vem do Deus que me criou. Eu quero se tornar semelhante a Ele. Então, por causa disso, ela agora tem um convite de sair do Éden. Você sabe quem é que estava no centro do Éden? Era a árvore da vida. Você sabe o que acontece quando esse casal sai do Éden, irmã? Eles perdem o contato direto com a árvore da vida. E aí, até aqui não é novidade, porque a gente já tratou disso no primeiro encontro. Mas eu quero pegar um outro caminho. O caminho do que acontece depois da saída. Depois da saída, Adão então começa a frutificar. Adão tem o primeiro filho, Caim e Abel. Caim mata Abel. Há um desastre na família. Depois de velhinho, o homem ainda estava, aleluia. Deus libera essa função nessa noite. E ele gerou 7. Não eram 7 filhos, 7 era o nome do guri. E 7 gerou outro cara. 7 gerou um filho chamado Enos. Diga comigo, Enos. Quando eu queimou essa palavra, eu até pensei em botar Enos na fita, né? Enos na fita. Então a palavra é o legado da paternidade, abre parênteses, Enos na fita. Por que Enos na fita, pastora? Você vai entender por quê. Repara comigo. Diz a palavra que nesse dia, nos dias de Enos, começou a se invocar de novo o nome do Senhor. Então, os filhos de Adão, Caim e Abel, até Enos, o nome do Senhor não foi mais invocado. Agora, tem alguém aqui de 70 anos para cima? Sério? Você tinha 50, menina? Amém? Ora por mim, cara. Olha, vê se já aconteceu alguma coisa assim. Tem filhos? 5? Que maravilha. Tem netos? Vê se já... Como é que é seu nome? Dalba. Dona Dalba, vê se já aconteceu isso. Dia das Mães. Vai a filharada toda. E compra Coca-Cola. E faz aquele bacalhau. E faz aquele frango, certo? Estou quase no like, sabe? Você vai entender isso. E ali, senta os filhos, e senta o genro, vai no final do dia e tal. Aí chega os netinhos. Aí Dona Dalva, no momento, começa a contar uma história lá da sua juventude, da sua infância, e todo mundo, vovó, a senhora fez isso, e o pessoal começa a rir, e começa a... Gente, alguém já passou por um episódio como esse? Porque você, vovô, que eu achava que era... Vou contar uma, Dona Dalva, que aconteceu na minha família. Olha, a minha tia conta
acontece? Meu tio tinha uma raiva daquela rádio vitrola ligada. O que meus primos fizeram para poder... Meu tio, na verdade, fez? Foram lá, ligaram a rádio, né, num canal lá que ele não gostava de ver a rádio ligada quando chegava no trabalho. Abriu a rádio vitrola por detrás e colocou um radinho de pilha na mesma estação da rádio. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou em casa, viu a rádio vitrola ligada e ele ficou agoniado e desligou. Mas quando ele desligou, a rádio vitrola continuou tocando, porque tinha um radinho dentro da rádio vitrola. E o coroa ficou desesperado e foi lá na tomada e puxou. E quando puxou, a rádio vitrola continuou tocando. E o coroa ficou mais desesperado ainda. Até que ele descobriu que foi as crianças e aí deu uma coça na cabeça. Agora, permita-me fazer uma conjectura, posso? Dia das Mães, na casa de Eva. Dia dos Pais, na casa de Eva. Chega os filhos, eu preciso me segurar. Chega os netos. E aí, os netos começam a perguntar: vovô, hoje é dia dos pais. A gente se reúne sempre aqui. Me conta um pouquinho da história do seu pai. Me conta um pouquinho. Como é que era o seu relacionamento com seu pai? E aí, vovô começa a contar assim, olha, anos, assim, vovó e eu, a gente era muito puro. E vovô, quando nos fez, ele fez a imagem e semelhança dele. E ele fez um jardim lindo. Pintou a gente dentro daquele jardim. Eu me lembro que assim, todo dia de tarde, sabemos, vovô passava na viração do dia, e a gente ficava ali conversando, trocando ideia até outras horas assim. Eu me lembro, sabe, de uma cena assim, no nosso momento de intimidade, eu deitado no colo de vovô, olhando nos olhos de vovô, sabemos, e cantando: estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas.
pai também. Vovô, é nesse tempo que a gente começa a clamar o nome do seu pai de novo. Será que eu posso conhecer? Meu filho, você pode até conhecer a história dele, mas ele você não pode conhecer mais, porque eu decidi trocar a paternidade pelo pecado, e por causa disso toda a minha geração se corrompeu. Você entende que Deus tem um chamado que é geracional, que a gente às vezes se preocupa tanto com a nossa geração, mas Deus está preocupado, pastor, com as gerações posteriores. E quando Mateus fala sobre a genealogia de Jesus, ele não começa falando que Jesus era filho de Adão, que gerou Sete, que gerou Enos. Também não fala que Jesus era filho de Noé, mas ele começa a falar Jesus, filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe por que Deus não conta a genealogia de Adão e não conta a genealogia de Noé? Porque Noé uma vez amaldiçoou a Canaã, e não foi somente um filho, ele amaldiçoou toda uma cidade. Acontece que Deus não conta na sua geração, não conta na sua árvore genealógica a paternidade que decidiu romper a aliança com o pai, como fez Adão. E Deus também não conta em sua árvore genealógica a paternidade que decide amaldiçoar a geração dos seus filhos. Por isso que ele não conta com a paternidade de Noé. Mas Deus então manda que Abraão saia da sua terra e vai para Canaã. Fazer o que em Canaã? Restaurar a paternidade que foi perdida. É por causa disso que Deus começa a contar como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque Deus conta com uma geração que não negligencia o caminho da intimidade. Eu estou olhando para homens e mulheres aqui, que querendo você ou não, cara, você vai ser pai, você vai ser mãe, seja isso geneticamente, biologicamente ou espiritualmente. Existe uma geração que está lá fora, é só você descer a esquina e chegar naquele tal de repartição ali e tantas outras coisas. Existe uma geração que está clamando pela minha manifestação e pela sua manifestação, mas acontece que precisa ser encontrado um caminho de volta do jardim secreto, o caminho de volta da sala do trono precisa ser encontrada. Repare bem que no jardim do Éden havia plantado uma árvore, e por causa daquela árvore Deus se manifestava todos os dias. O objetivo de Deus era plantar o homem dentro do jardim plantado, mas Deus deu uma palavra de ordem. Deus falou o seguinte para o homem: domine o homem sobre toda a terra. Como que o homem ia dominar sobre toda a terra se dentro da terra Deus coloca o Éden? Dentro da terra Deus coloca o Oriente. Nós vivemos em atmosferas, né, de continentes. Dentro do Oriente Deus coloca o Éden. Dentro do Éden Deus coloca o homem. Como que o homem dominaria a terra? Vou fazer outra conjectura. Imagina comigo um homem lá gerando o seu filho, e aí na viração do dia Deus agora não vem visitar mais o casal, mas vem visitar a família. E ali o seu filho gera um neto, e Deus agora vem visitar a família de Adão, a família do seu filho e a família do seu neto. Deus agora vem visitar o Éden, irmã. Adão, Eva, Sete, Enos. E aí Enos gera um filho, e Deus vem visitar o filho de Enos, e Deus vem visitando, e ia crescendo, até que chegasse um ponto que Adão ia falar assim: galera, é o seguinte, vamos demarcar território, cada um dá uns passos para trás, e todo mundo vai ampliando a tenda, como Isaías 54 havia profetizado: alargai o espaço da sua tenda para a direita e para a esquerda, porque prosperarás para todo lado. E então, de uma tal maneira de santidade, de encontro com Deus todos os dias, teríamos uma família eterna, que viveríamos não no Éden, mas na terra dominada pela santidade do encontro com Deus na viração do dia. A diferença é que Adão saiu do lugar dele para ir para o lugar dele, porque o domínio dele era sobre a terra. O único problema é que ele sai do seu lugar para ir para o seu lugar sem a presença do Pai. É por causa disso que um dia alguém
Entendendo isso, irmão, diz assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Sabe o que a serpente plantou no coração do homem no Éden? A insaciedade. Come, vai, come. Você já pode comer de tudo, menos daquilo, come daquilo. A serpente planta a insaciedade. Você entende por que você não consegue firmar suas raízes em um lugar só? Por que quando a gente te encontra de 6 em 6 meses você está numa igreja diferente? É porque foi plantado dentro de você a insaciedade. Troca de namorada, troca de emprego, troca de esposo, troca de esposa, troca de banda, troca de instrumento, troca de departamento, troca de igreja. Davi profeticamente libera uma palavra em Salmo 23 quando diz: o Senhor, somente o Senhor, mais ninguém é o meu pastor, nada me faltará, porque Ele me faz deitar em pasto verdejante. Irmã, é impossível uma ovelha deitar e repousar em pasto verdejante. Sabe por quê? Porque a ovelha é um dos animais mais esfomeados da face da terra. Quando Davi fala que ele é a ovelha e que o Senhor dele é o pastor dele, que ele pode deitar em pastos verdejantes, é que ele diz que como ovelha ele foi curado da insaciedade. É por isso que ele pode deitar sobre pasto sem precisar devorar, porque o bom pastor cuida dele, sabe o momento certo de se alimentar da coisa certa. É por isso que a gente não deve ficar batendo de porta em porta por aí para poder comer tudo que é porcaria que oferece para a gente. No Éden, Cláudio, foi liberado sobre um homem a insaciedade. O Espírito Santo já não era mais o suficiente. A presença de Deus manifesta já não era mais o suficiente. Sabe o que os livros de neurologia dizem? Que nós, hoje, exercemos 10% daquilo que nós devíamos exercer na nossa plenitude. Tudo isso porque o homem perdeu o ambiente da intimidade. Você me perdoa fazer um pouco diferente. Eu não podia começar hoje no ambiente de adoração. Nós começamos em um ambiente de guerra. Nós vamos adorar o Senhor. Mas Deus me deu uma direção para hoje ministrar primeiro essa palavra pelo seguinte: porque antes o objetivo dele é que o homem tomasse toda a terra, expandindo o Éden por ela. Só que hoje Deus planta dentro de nós a árvore da vida, aquele que se assenta no trono, e o objetivo dele na sua noiva hoje é que a igreja continue expandindo o Éden por onde quer que ela vá. De que maneira? Da seguinte maneira: na antiga aliança todas as promessas que eram feitas para o homem eram feitas em âmbitos terrenos. Bendito serás no campo, bendito serás na terra. É por isso que é complicado quando você pega a antiga aliança e aplica ela como aplicação pessoal e doutrina para o dia de hoje, porque a antiga aliança, Deus estava preservando a identidade da noiva aqui na terra, porque havia uma promessa para a noiva aqui na terra. A promessa que Deus liberou no Éden dizendo o seguinte para a serpente: porque você falou com a minha noiva e você deu uma opção para ela, você lhe ferirá o calcanhar, mas ela lhe ferirá a cabeça. Deus havia dito o seguinte: eu farei da minha nação de Israel, gerarei uma nova criança, um novo menino nascerá da minha noiva, e você, Satanás, que feriu o calcanhar da minha noiva, vai ter a sua cabeça ferida. E cabeça é um lugar de autoridade. Cabeça é um lugar que quando o rei é consagrado, recebe a coroa. Tudo que Deus estava falando era o seguinte: eu vou levantar uma noiva para poder pisar na sua cabeça, para poder roubar nas tuas mãos a autoridade roubada do Éden. Sabe o que Jesus faz? Quando Jesus morre, não acaba a batalha aqui, porque o cordeirinho mudo, o cordeirinho calado, agora entra no Éden, mas, perdão, entra no inferno, mas não entra mais como cordeirinho, ele entra como leão. E quando ele entra como leão, o inferno olha para a cara dele sem entender o que estava acontecendo. Me permita dizer, é como se Jesus olhasse para o diabo e falasse: cara, a coroa que você carrega, que você roubou lá no Éden dos meus filhos, eu venho tomar a autoridade de volta para entregar nas mãos da minha noiva. Se é para glorificar, glorifica de verdade. Depois esse grupo, ele aparece ainda para uma mulher e fala assim: ó, segura a onda aqui, que eu vou lá no céu rapidinho, tem um nero com meu pai e volto. Aí apareceu para a mulher, já sabe, né? A mulher do Facebook da época, velho, todo mundo soube. Aí foi ali que pintou o Face. Brincadeira.
chega no céu. E aí então ele fala: Pai, está cumprido. Fui na cruz, sofri as dores pela minha noiva. Fui no inferno, tenho as chaves na mão. Agora, em meu nome, expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se pegarem uma serpente e se pisarem alguma coisa, e se tomarem alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Agora vocês falarão novas línguas, porque eu subirei, mas deixarei no meio de vós um Consolador, o Espírito Santo eu envio sobre a igreja. Ele está liberado sobre a terra, e a igreja tem acesso agora direto à sala do trono, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, não para que entrássemos no santo lugar uma vez ao ano, num encontro como esse, numa conferência como essa, mas todos os dias, porque na viração do dia Deus continua guardando uma noiva, e Ele chama: cadê você? Deus está aqui na viração do dia. Eu quero me relacionar, eu quero olhar em seus olhos, eu quero voltar ao ambiente da intimidade. Deus preservava uma identidade terrena na antiga aliança, porque o compromisso de Deus com a igreja era de fazer com que da terra nascesse o fruto do ventre de uma mulher que pisaria a serpente. Então o compromisso de Israel na antiga aliança era de trazer o cordeiro. Na antiga aliança, o cordeiro morria pela vida do pastor, mas na nova aliança o bom pastor dá a vida pelos cordeiros. Na antiga aliança, o cordeiro ele era entregue, ele era imolado no Santo dos Santos para a salvação de Israel. Mas olha só, você sabe quem era o único que poderia entregar o cordeiro? Você sabe quem era o único que tinha autoridade para poder entregar o cordeiro? Deus é inteligente, irmão. Deus é coerente, Deus é centrado. Só existia um que podia entregar. Só quem podia entregar o cordeiro era o sumo sacerdote de escala daquele ano. Você sabe quem era o sumo sacerdote, aquele que teve nos dias de Jesus? Caifás. O único que podia entregar um cordeiro dentro do Santo dos Santos era Caifás. Você sabe a quem que levam a Jesus para decidir se ele seria crucificado ou não? Caifás. Sabe o que Caifás fala? Crucifica. Aí levam para Pôncio Pilatos. Aí Jesus fala: cara, meu reino não é desse mundo. Opa, então o problema não é político, não é comigo. Você que quer tomar meu lugar, lava minhas mãos. Posso repetir essa ilustração aqui que eu já falei? Aí Caifás, tentando aliviar a barra, ele vai lá e fala assim: acho que a gente pode trazer um cara aí para poder concorrer com Jesus. Aí trazem Barrabás. Aí quando chega lá, vocês decidem quem vai ser preso e quem vai ser crucificado, Jesus ou Barrabás. E a galera começa a gritar: soltem Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás. A gente se desespera numa hora dessa, verdade ou não? Alguém aqui se desespera quando lê isso ou quando vê isso em algum filme? Será que só meia dúzia não tem mais alguém que fica desesperado? Mas deixa eu te falar uma coisa. Bar não é nome, Bar significa filho. Barnabé, Barsabás, Bartimeu. E Aba significa pai. O nome Barrabás significa filhos do pai. Deus usou o sumo sacerdote Caifás para poder crucificar o cordeiro, porque ele era o único que tinha autoridade de Deus para entregar o cordeiro. Mas Deus naquele momento usa o próprio povo para dizer o seguinte: crucifique o filho do pai, para que pela crucificação do filho do pai, os filhos do pai sejam livres. Soltem Barrabás, era eu e você, porque você e eu merecia aquela cruz, irmão. Nós estávamos presos, amarrados, acorrentados, mas o Filho do Pai foi crucificado para que através do Filho do Pai um novo e vivo caminho fosse feito, para que os filhos do Pai pudessem ter liberdade e livre acesso à sala do trono.
cá, será que Deus sabia desde o começo que a igreja iria o trair? Sabia. Eu já falei isso, gente, estou repetindo quase a mensagem toda, programei do negócio, eu estou fazendo outra. É contigo, Joá. Vamos lá em Gênesis de novo. Olha aí para eu achar. Amém. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Vocês estão aí? Pode me ajudar? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Pois no dia em que comerdes, certamente morrerás. Deus não falou, talvez você coma, mas Deus disse, no dia em que você comer, fique certo, você vai morrer. Deus sabia desde o princípio que o homem iria o negar. Ele falou, no dia que você comer, você vai morrer. E sabe o que aconteceu com a terra? No versículo 18 diz assim, ou melhor, 17. Ao homem disse, porque deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da vida, e ela produzirá espinhos e abrolhos. Você sabe o que é espinho, mano? O espinho agora é a aliança do pecado entre o homem e a terra. O homem comete um pecado. E Deus falou, por causa disso agora a terra produzirá espinhos e abrolhos. Abrolho é uma semente leve que está numa árvore e quando o vento sopra sobre ela, ela é espalhada muito forte e quando cai em terra fértil, ela se reproduz. O que Deus estava falando era, Adão, por causa do teu pecado, agora a terra terá um espinho, a aliança do teu pecado, e agora os abrolhos, a iniquidade se multiplicará. Aonde o vento soprar, a iniquidade cairá em terra fértil e ela se multiplicará. Mas sabe o que aconteceu com o meu Jesus e com o teu Jesus? No momento em que ele estava sendo crucificado, os judeus achavam que eles estavam por cima, mas Deus usou os judeus, porque os judeus confeccionaram uma coroa de espinhos. E espinho, pastor, era a aliança do meu pecado e do seu pecado com a terra. E coroa é colocado na cabeça de um rei. E cabeça, como eu te disse, é lugar de decisão. O próprio Deus decidiu levar o peso do meu pecado e do seu pecado sobre a sua cabeça. Quando Jesus recebe uma coroa de espinhos, Deus estava falando assim, olha, a aliança que você fez com a terra por causa do seu pecado, eu decido levar sobre a minha cabeça, para que agora você não faça parte da árvore da iniquidade, mas esteja plantado na árvore da vida. Porque agora, se na antiga aliança, o compromisso que eu tinha era da igreja trazer o cordeiro, na nova aliança, o compromisso que eu tenho é que a minha igreja leve o cordeiro, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É por causa disso que você e eu precisamos voltar para o caminho da intimidade. É por causa disso que você e eu precisamos voltar ao caminho da sala do trono. Ontem nós falamos de pais que abandonam seus filhos, mas hoje eu estou falando de filhos que abandonam seu pai. Existe uma geração, mulher, que vai querer saber da tua vida com Deus. Existe uma geração que quer saber da tua vida com Deus. Sabe o que eu fico mais triste? Quando eu vejo pessoas dizendo, mas na minha época, esses dias eu liguei, tinha um abençoado. Isso tudo que está acontecendo eu já vivi. Na minha época eu fiz, na minha época, então morre, prata. Na minha época, não morreu. Existe uma geração que vem depois de você que não quer saber o que aconteceu no seu passado. Existe uma geração que quer saber o que está acontecendo agora.
Quando Enos se relaciona com o seu avô, avô contou a história para o netinho. Por que o avô contou? Porque em Enos começou a se buscar a Deus. Só buscou a Deus porque Deus foi apresentado. Só que a história de Adam foi: na minha juventude eu andei, mas agora eu não posso andar mais. A história hoje é diferente. Existe uma geração que quer saber sobre o Deus que você e eu servimos. Você é responsável pelo legado da paternidade dos seus filhos espirituais. Você vai ser o espelho para que seus filhos se tornem igual você é. Porque Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe o que eu quero encerrar dizendo, meu Deus? Que existem pessoas que já não entram mais no seu quarto, no seu violão cansado, para poder adorar o nome dele. Existem pessoas que por causa da faculdade não entram mais dentro do seu quarto para poder orar como orava antes. Pessoas que por causa do emprego, por causa do concurso, não entram mais para o seu quarto só para chorar. Agora você tem tudo, né? Você tem uma boa casa, você tem casa de praia, você tem carro do ano, você tem filhos numa faculdade federal, fazendo medicina, mas perdeu o caminho do jardim do Éden. E quando os seus filhos param para te perguntar: é isso mesmo que você tem para oferecer? Um carro do ano, mais uma casa, mais uma igreja nova, mais um casamento novo, mais uma roupa de marca. Cara, seu filho precisa ver Deus na tua vida. Seu vizinho precisa ver Deus na tua vida. Essa igreja precisa ver Deus na tua vida. São Gonçalo precisa ver Deus na tua vida. Rio de Janeiro precisa ver Deus na tua vida. As nações precisam ver Deus na tua vida. Olha, quero deixar um pouco à vontade, é 9h40, beleza? O culto vai começar agora. Tranquilo? Tô falando sério. Agora foi o que Deus quis falar pra gente. De agora em diante, meu irmão, é o que você vai falar pra Ele. Você faz o que você quiser. Se você quiser vir aqui chorar, você chora. Se você quiser chorar no seu nome, você chora. Se você quiser levantar sua mão, botar a mão no chão, isso é coisa sua com Deus. Só me faz um favor. Um favor. Não se expressa para Deus hoje, segunda-feira, volta com a sua vidinha normal, por favor, tá? Se for para fazer isso, fica no teu lugar. Agora, se for para reencontrar o caminho da sala do trono, se for para reencontrar o caminho da intimidade, dizer: Deus, eu estou aqui para poder ter uma mudança